Ministro, muito obrigado por me receber aqui na sua residência em São Paulo. Há muito tempo queria fazer essa conversa. O senhor tem sangue político, porque seu pai esteve na vida pública, seu avô, seu tio. O senhor foi para a carreira mais técnica, fez engenharia, depois muito tempo nos Estados Unidos, presidindo um dos maiores bancos do mundo, mas tinha essa veia política, né? Aliás, o senhor jovem foi líder estudantil, participou da AP, né? Como é que é um pouco essa sua história, assim, mais na esquerda, vamos dizer assim? Olha, eu ainda estudante, já no final do ginásio, eu tinha uma vida, na época na escola, muito ativa, né? No ginásio, participando, etc. Logo no início do científico, na época, me convidaram para participar lá da atividade do Grêmio Estudantil. Eu fui participar e discutir os temas que na época eram relevantes, etc. E tive uma participação bastante intensa e, com isso, acabei sendo eleito presidente do Grêmio e depois da entidade estadual dos estudantes. E tive um período muito interessante de atuação, de conhecimento. Já era o regime militar? Não, um pouquinho antes. Um pouquinho antes. Aí, exatamente, houve, aí sim, a instituição do regime militar em 64 foi exatamente quando eu vinha para São Paulo para fazer cursinho e fazer o curso de engenharia. Engenharia, né? E depois o senhor fez carreira no banco? Sim, eu terminei o curso de mestrado no Rio de Janeiro e... Em economia? Economia e administração. Eu fiz os dois. Fiz primeiro mestrado em economia e depois administração. E, naquele momento, o banco me pediu para fazer um estudo sobre a economia brasileira. Eu fiz. E eles me convidaram para começar a trabalhar no banco. Era, do ponto de vista salarial e perspectiva, era a pior oferta. Existia uma oferta de uma grande rede de varejo nacional, para ser assistente do presidente, etc., tinha o melhor salário. Tinha um excelente emprego público também, como oportunidade, e tinha essa instituição, que era uma instituição global, etc., mas com limitações naquela época para brasileiro subir na hierarquia. Mas eu achei que é onde eu iria aprender mais para o futuro, técnicas internacionais, etc., de administração. Então eu comecei a trabalhar imediatamente. O senhor chegou à presidência mundial, né, de uma dos maiores bancos americanos. Foi uma coisa única, né? Como é que foi esse caminho? Olha, eu comecei a trabalhar no Rio de Janeiro e depois de um mês de trabalho por aí, eu fui lá visitar um cliente, etc. Voltando para o escritório, eu encontrei um colega de trabalho que já tinha alguns anos de banco. Ele me olhou e falou: Henrique, de onde é que você está vindo? Eu falei: estou vindo de uma visita aí a um cliente e tal. Por que você está tão entusiasmado? Eu falei: porque a visita foi muito bem. Ele falou: com esse nível de entusiasmo e empolgação, você vai chegar presidente desse banco. E a partir daí, eu comecei de fato a trabalhar. Daí uns 2 meses eu recebi uma oferta excelente para vir a São Paulo, assumi a gerência geral dessa companhia, aí depois diretoria, aí fui subindo, vice-presidente do banco, até que assumi a presidência do banco no Brasil. Que foi interessante, porque eu fui o primeiro brasileiro presidente de uma instituição internacional financeira no Brasil, sem falar no exterior. E aí, 12 anos mais tarde, eu fui eleito lá fora. Pois é, como é que foi esse período nos Estados Unidos? Olha, foi um período muito interessante, porque houve uma questão cultural, né? A cultura é muito diferente. E eu cheguei lá, era uma instituição onde... Conservadora, né? Conservadora, era, na época, o banco mais antigo em funcionamento do país, e extremamente conservador, e, na época, era um banco que era totalmente dominado pelos chamados WASPs, que eram os brancos e protestantes. E eu lá não era considerado WASP. E meio branco. Brasileiro, etc. E aí fui eleito presidente do banco.
numa seguinte circunstância, eu fui lá. Eu soube que foram consultados os bancos centrais de vários países para ver se o senhor podia... Houve, sim. Não, porque a situação começou da seguinte maneira. Eu estava lá numa reunião internacional. Eu fui jantar com o presidente do conselho, que me convidou, etc. E ele, num certo momento, me perguntou: Henrique, você não gostaria de vir trabalhar conosco aqui? Falei: olha, eu acho que não tem nenhum cargo atraente aqui para mim, como o cargo que eu tenho lá no Brasil. Porque eu ser chefe da América Latina, ou mesmo da área internacional. Ele falou: que tal o presidente mundial do banco? Eu falei: bom, aí devemos considerar, né? Mas aí tinha este problema. O primeiro problema era com o Banco Central americano, porque a norma era de que deveria ser um cidadão, né, americano. Então foi feita uma negociação especial com o FED e com algumas outras localidades. Foi aberto lá esta digamos, exceção, então eu fui eleito presidente. O senhor foi como presidente do banco quantos anos? 6 anos. 6 anos. Aí o senhor volta ao Brasil, com muita ousadia, se candidata a deputado federal para o Goiás, é o mais votado na eleição, pelo PSDB. Aí se elege o presidente Lula, ele lhe convida para o senhor ser presidente do Banco Central, e o senhor aceita. Foram, de fato, movimentos em que foram grandes mudanças, né? Primeiro, sair da Nova Inglaterra, né, aquela sociedade conservadora, onde as pessoas são bastante contidas, né? E eu era o estrangeiro, etc. E fazia parte de algumas coisas interessantes também lá, conselho de universidade, conservatórios, etc. Era uma estrutura diferente, outro ambiente. Resolvi voltar ao Brasil e... Cai na campanha eleitoral. Voltar para Goiás, onde eu já tinha saído há muitos e muitos anos, que eu tinha estudado e trabalhado em São Paulo, e me candidatei a deputado federal. Foi uma experiência incrível. Porque aí eu tive um contato com o Brasil. Acho que muito útil para mim. Um banho de povo. Algo que foi muito útil para mim no Banco Central e hoje. Sim. Porque eu tive um contato muito intenso. A campanha é um aprendizado você fez, né? humano. É um aprendizado humano. E eu me lembro que eu estava lá, num determinado dia, num comício, a minha assessora de imprensa chegou agitada porque tinha vindo um jornalista do Washington Post. Não, na realidade, o Washington Post esteve também, mas nesse caso do Wall Street Journal. Ele chegou e tinha ido lá cobrir a minha campanha. Goiás. Ela, Wall Street Journal, eu falei: o que eu faço com ele? Eu falei: manda ele para cá. Tal. Fui para lá. Tal. E na conversa ali, ele relata na matéria que ele escreveu que ele encontrou lá uma senhora que ele chamou de Rosa da Silva, não sei se era esse o nome dela mesmo, não a conheci, mas ele disse: olha, que ele perguntou a ela, o Brasil estava em crise, em 2002, ele perguntou a ela: escuta, o Brasil está em crise e as elites de São Paulo e Rio dizem que é culpa dos bancos internacionais. O senhor Meirelles foi presidente de um grande banco internacional. Por que a senhora está apoiando ele? A resposta: nós somos muito pobres para termos problema com banco. Então, nós estamos apoiando ele porque nós achamos que ele é honesto e competente. E conhece as questões, né? Bom, aí o senhor, como eu disse, o senhor larga o seu mandato e aceita o convite do presidente Lula, que era, naquele momento ali, ainda não se sabia o que ia dar, né? E vai para o Banco Central, o senhor fica 8 anos. Né? Que aprendizado foi esse? Olha, foi um momento importante, né? Em primeiro lugar, porque eu fiz uma negociação, né, com o então eleito presidente Lula, onde o acordo foi que eu teria autonomia de atuação completa com o presidente do Banco Central. Ele concordou com isso e foi assim que funcionou, né? O juro estava 25, quase. O juro estava 25, tivemos que subir um pouco, chegou a 26,5, e depois começou a cair, né? Caiu durante todo o período que eu estava lá. E a inflação foi controlada e o Brasil cresceu muito.
Foi um aprendizado importante porque eu pude ver muito o funcionamento da economia brasileira, da interação com a política. A diferença do setor privado para o setor público. Por exemplo. A principal Mas diferença... o Banco Central não é muito prisioneiro dos bancos, não? Não, não é. Não, absolutamente. Por quê? Porque o Banco Central, na verdade, tem poder, né, sobre o sistema financeiro. E a escolha é totalmente política, a escolha é do presidente da República. No momento em que o presidente da República, principalmente no Brasil, o presidente do Banco Central e os diretores, ele pode nomear e demitir a qualquer momento. Então, é o poder total. E tem que ser aprovado pelo Senado Federal. Agora, o senhor teve confiança no senhor e no presidente Lula, porque largar um mandato não é brincadeira, né? E ficou 8 anos, né? Foi eu tinha feito um acordo com ele que iria ser aprovada a independência, isso politicamente não foi possível. Um dia eu cheguei para ele e disse, presidente, vamos fazer o seguinte, nós temos um acordo, eu vou honrar o acordo e o senhor tem sempre o direito de me exonerar se for o caso. Manteve os 8 anos, independente de ter havido, eventualmente, algum desacordo importantes. Que é normal, né? Que é normal. Agora, o senhor tem estrela, né? Porque como é que o senhor escapou dessa confusão toda com a JEF que o senhor participou do Conselho? Bom, primeiro por não participar de confusão, em nenhum lugar. O senhor não imaginava que havia? Não imaginava e foi uma surpresa muito grande. E o meu trabalho era muito específico de construção de um banco digital, uma plataforma que foi feita com grande sucesso. E, ao mesmo tempo, eu prestava orientação também ao Lazard, né, onde eu era chairman do Lazard American, um dos maiores bancos de investimento do mundo, a KKR, que é a maior empresa de investimento do mundo, onde eu também orientei a instalação no Brasil, ou do Conselho do Lloyd's of London, que é uma instituição centenária. O senhor tinha várias funções. Então, tinha várias funções. E, nesse caso específico, apenas focalizado neste banco e na construção da plataforma digital. E que foi, aliás, algo tecnicamente inovador. Quer dizer, foi um susto para o senhor, então? Foi. Eu absolutamente não podia imaginar isso. Agora, o senhor tem estrela, né? Porque depois ele queria que o senhor fosse vice-presidente da Dilma, depois queria que o senhor fosse ministro da Fazenda da Dilma, acabou não sendo, e o senhor virou ministro da Fazenda do presidente Temer, no momento que a economia estava lá embaixo. O que às vezes é melhor, né? Depende. O duro é pegar lá em cima e manter, né? Olha, de fato foi um desafio. Esse, na realidade, foi o maior desafio, porque o Brasil estava vivendo uma recessão que foi a mais profunda e a mais longa da história do país. Então, o que é que acontece? Isto gerou, evidentemente, um problema, né? Milhares de empresas em recuperação judicial, com insolventes e milhões de desempregados. Então, para botar essa máquina para funcionar de novo, teve que ser uma equação. E qual foi o seu norte? As reformas? O norte foi, em primeiro lugar, estabelecer a confiança dos consumidores, dos cidadãos e cidadãs, das empresas, dos investidores na economia, para mostrar que estava no rumo certo, que o Brasil não vai quebrar, que nós estamos tomando as medidas necessárias, administrando bem a economia, e tudo começou a chegar no lugar, né? Por exemplo, a inflação começou a cair, isso permitiu ao Banco Central cortar juros, isso permitiu a economia funcionar, estabelecemos um teto para o crescimento das despesas e depois começamos a trabalhar na melhora do funcionamento da economia, da máquina, da sociedade, facilitar a vida das pessoas para produzir melhor. O senhor acha que o Brasil está saindo devagarinho daquela depressão? Eu acho que já saiu. Ainda não há essa sensação, mas se nós considerarmos que o Brasil teve uma queda de produto de 3,6% o ano passado, e o ano que vem pode crescer até mais do que 3%, é uma recuperação extraordinária, num período de tempo muito curto. E uma economia que destruía milhares de empregos por mês está criando mais de 70 mil agora. Muita coisa. Quer dizer, isso lhe entusiasma, né? Sim. Inclusive uma candidatura. Está no jogo, né? É uma possibilidade, mas como eu já disse uma vez, né,
Uma presidência da República é uma questão de oportunidade e destino, não é um objeto de desejo. É verdade. E isso acontece. Né? Tem que haver uma confluência de fatores. Exatamente. Né? E o importante agora é que eu tenho uma responsabilidade e que eu estou cumprindo e vou cumprir, que é colocar o Brasil crescendo, criando emprego de forma sustentável. E o senhor tem até abril para decidir. Sim. Mas isso é um... O senhor é um homem que gosta da presidência, né? Ficou muitos anos na presidência, está acostumado. Né? Essa é a sua opinião. Mas o fato é que eu tenho muito trabalho a fazer agora como ministro da Fazenda e esse é o meu sistema de trabalho, a minha maneira de ser. Me concentrar no que eu estou fazendo, cumprindo a minha função. Depois, o próximo passo é para ser decidido na hora certa. Agora, esses ajustes duros, né, que a economia está precisando, isso pode lhe atrapalhar numa futura candidatura, né? Olha, o que mostra que eu estou preocupado em cumprir bem a minha função. Certo. E não ficar preocupado com o futuro. Porque o problema, exatamente, você tocou no ponto certo, da pessoa que está ocupando uma posição relevante. Mesmo quando eu ocupei no setor privado, ou depois vim para o setor público, Banco Central, e agora? Quando uma pessoa está numa posição preocupado com o que vai acontecer da carreira lá na frente, muitas vezes deixa de fazer tudo que tem que ser feito certo agora. Então, mesmo no Banco Central, você mencionou, tomei atitudes duríssimas, né? Mas funcionou. E isso é o que interessa no final da história. Os resultados da economia, do emprego, da geração de renda. Depois, vamos ver. O importante é que cada um cumpra a sua função. Ministro, hoje mesmo eu entrevistei uma bióloga, a Maiana Zatz, e ela estava primeiro reclamando do dinheiro das ciências, né, que estão cortando muito, né? Segundo, dizendo que com a genética as pessoas vão viver 120, 130, 150 anos. É por isso que o senhor está preocupado com a Previdência? Não há dúvida. Por isso é que nessa reforma da Previdência nós estamos levando isso em conta completamente. Por exemplo, trabalhadores rurais, dentro desse substitutivo agora, que é a proposta final, inclusive estão fora dessa questão da idade mínima. A própria previsão de idade mínima, ela começa no início da reforma a 55 anos para homem e 53 para mulher, que é uma idade bastante baixa para o padrão internacional. Pra você ter uma ideia, num país como o México, que tem padrões similares ao do Brasil, a idade média de aposentadoria é 71. Em resumo, tudo isso está sendo levado em conta. Agora, setor público e setor privado, né? O setor público tem 1 milhão de aposentadorias, que equivalem a quase 30 milhões do setor privado. Como é que vai ter esse equilíbrio? Olha, a ideia é que a aposentadoria do sistema público e privado, a partir de um certo momento, sejam iguais. Né? E o servidor público, como do privado também, tem direito a fazer uma contribuição especial para ter uma aposentadoria melhor. Mas a aposentadoria da Previdência vai ser igual para todos. Isso é que é importante. Nós estamos falando de desigualdade, né? O senhor acha que a Previdência está bem definida, esse equilíbrio? Será bem definida caso seja aprovado esse projeto que lá está. Por quê? Não só pela questão dos trabalhadores privados e públicos, mas por uma outra questão fundamental. Hoje, as pessoas que ganham menos, os 20% que ganham menos na população, esses 20% não conseguem ter carteira assinada durante 35 anos. Em função disso, eles tendem a se aposentar por idade. Quem se aposenta mais cedo, 52, 53, 54, 55 anos, são aqueles que ganham um pouquinho mais, ou ganham bem mais. Então, com a reforma, principalmente no início, a idade mínima, na realidade, ela começa com 55 e vai subindo, esses que têm renda menor, na realidade, se beneficiam e passam a ser tratados
igualitariamente. E o tempo de contribuição mínimo também passando para 15 anos e não 35. Em resumo, é uma reforma que procura um sistema mais igualitário, não só setor público e privado, mas também por faixa de renda, garantindo àqueles de renda mais baixa um acesso mais rápido. Como está, não dá para ficar. O senhor acha que o país quebra, é isso? Quebra. O país não aguenta. Nós tivemos, por exemplo, exemplos dramáticos. Um exemplo da Grécia, por exemplo, que foi um país que tinha uma previdência generosa, todo mundo achava muito bom, etc. Salários públicos também muito altos, etc. Gastos e tudo muito bem, todo mundo estava tudo muito eufórico até o dia que quebrou. O dia que quebrou, eles começaram a cortar salário e, pior, cortar a aposentadoria de quem estava aposentado. Chegaram a cortar 14 vezes. Isso é uma barbaridade. Né? Então, nós vamos garantir uma aposentadoria para todos os brasileiros, justa e correta. E mais importante que isso, garantir que o país cresça, com emprego para todos, porque essa é a maior forma de justiça social, um bom emprego. E inflação baixa, com juro baixo. Como é que o senhor lida com a tensão? Olha, isso varia com o tempo. Né? O que eu procuro é, em primeiro lugar, manter exatamente as emoções sob controle, não reprimindo, mas tendo bastante autoconsciência. Isto é que é importante, conhecendo a mim mesmo. E, na medida em que eu vejo as fontes de tensão, eu procuro identificar e enfrentar, resolver. Porque a vida é feita de pressão. O jogo do poder é duro, né? Exatamente, é muito. Nunca tinha me preocupado com nada, porque eu sempre fiz tudo certo, sempre segui a lei, sempre paguei os meus impostos em dia. Quando eu cheguei aqui, todo tipo de ataque, acusação, uma barreira de coisa. Então, tem que endurecer o... Tem que endurecer, viu? Mas é uma coisa... Não é para amador, não, né? Não. Tem que, de fato, ir aprendendo devagar. Agora, é importante manter isso que você colocou, não é só meramente uma questão de objetivo, não, mas uma questão de conduta. Claro. Manter uma conduta, entende? Sei lá, um dia eu fui procurado, ainda no Banco Central, por um grande advogado, criminalista lá de Brasília, conhecido, ele me procurou e disse: é que eu tenho uma coisa que você me intriga muito. Por quê? Você começou aí, depois você veio para o Banco Central, que é normal, todo tipo de acusação e tal, e eu digo aos meus clientes: não fale, não comente quando perguntado. Você começou a falar, feito um doido. Pergunta, você responde. Pergunta, você responde. Eu falei, esse cara vai ter problema. Aí não teve, deu tudo certo. Eu falei, por quê? Ele me perguntou, por quê? É muito simples. Eu só digo a verdade, não tenho problema nenhum e tenho boa memória. Mas o senhor é festeiro, né? O senhor gosta de festa, né? Também, né? Afinal de contas, é importante relaxar e etc., exatamente para manter o equilíbrio. Né? Se eu chegasse à presidência, o que faria, a primeira coisa que o senhor faria? Olha, vamos deixar para pensar isso na hora certa. Obrigado. Obrigado. Prazer em falar contigo aí, com seus telespectadores.